Olá, tudo bem? Estamos aqui para o primeiro episódio do podcast Vozes da Defensoria. Este podcast que é uma iniciativa da Defensoria Pública do Estado do Tocantins. Nesse primeiro episódio aqui, eu tenho a honra de trazer uma pessoa com quem eu tive o prazer de trabalhar por alguns anos, né? Aprendi muito com ela. A história dela se confunde com a história da Defensoria. É uma pessoa que tem quase 3 décadas de trabalho dedicadas à assistência jurídica integral de assistidos dentro do Estado do Tocantins. Hoje eu vou falar com Maria de Lourdes Vilela, só que com esse nome ninguém vai saber quem é. Hoje eu falo com a doutora Lourdinha. A doutora Lourdinha é defensora pública aposentada, nascida em Tubiara, Goiás, com formação em Direito na Faculdade Anhanguera, em Goiânia. A doutora Lourdinha iniciou sua carreira na Defensoria Pública em 1991, tendo se aposentado em 2019, e dentro da defensoria ela trilhou todo o caminho, esteve no interior, esteve na capital e se aposentou como defensora pública de classe especial. Então, com vocês, doutora Lourdinha. Eu que estou feliz com esse convite, agradeço muito a vocês da Defensoria, direção, equipe de jornalismo e da escola também, né? E vamos tentar aqui fazer um resumo dessa passagem minha pela instituição. Ah, maravilha, doutora Lourdinha. E, doutora, eu queria fazer uma pergunta para a senhora, que é o seguinte: essa história da senhora se confunde com a história da defensoria, são 28 anos, né, de defensoria, mas quem é a doutora Lourdinha fora da defensoria? Eu me vejo como um ser humano que trabalhou, teve oportunidades dentro da instituição, mas fiz meu trabalho lá com gosto, com satisfação, mas hoje eu estou aposentada e estou cuidando um pouco mais de mim. Já teve um período de eu cuidar de meus pais, mas agora estou cuidando um pouco mais de mim e estou dedicando também mais na parte religiosa. Hoje eu estou trabalhando com evangelização de crianças e adolescentes na Catedral de Palmas. Então, eu sou catequista hoje. Doutora, que bacana, tá vendo? O como é bom a gente, através daqui, a gente saber disso, né? Saber que para além do gabinete, para além do cargo, para além da mesa, existem as pessoas, existem as atribuições dela fora, e é muito bom que isso aqui permite com que a gente consiga, né? Conhecer mais das pessoas. Eu não sabia É. desse lado da senhora, eu fico feliz em saber, porque é uma atitude muito nobre. Doutora Lourdinha, voltando para esse papo, eu queria saber da senhora, assim, desde 91 que a senhora, né, esse início de defensoria, como era a defensoria pública lá em 91? Então, a defensoria começou como começou o Estado, né? Em condições precárias, mas no começo a gente trabalhava em locais, na maioria das defensorias, cedidos em salas dentro dos fóruns, né? E era assim, e com o que tinha, era uma mesa, uma escrivania, máquina de datilografia, era era esse tipo aí, tudo era manual. Então, foi esse começo difícil. A maioria das defensorias não tinha sequer um ventilador, quanto mais um ar-condicionado, né, Nossa, tudo. Então, nossa. em 91, quando estava iniciando a defensoria, que eu também tive a oportunidade de começar lá através de contrato, né, não era concurso ainda, porque no estado todo era assim, iniciando dessa forma. Eu comecei na comarca de Alvorada. Então, fiquei lá durante uns 6 anos e pouco, até início de 97. E atendia todas as áreas, com um servidor administrativo. Aliás, relembrando, no comecinho mesmo da defensoria em Alvorada, nós ficávamos em uma sala cedida dentro de uma associação que era do estado, era a Associação Santa Rita de Cássia. Depois é que a gente foi para uma sala dentro do fórum para facilitar o atendimento, a participação em audiência, a questão processual, de estar acompanhando os processos. No interior, era um defensor só, praticamente por cidade. Então, a gente era obrigado a atender todas as áreas, né? Atendia civil, família, criminal, criança, adolescente, e acabava muitas vezes tendo muito atendimento também de acordos.
a gente resolvia muitas questões em acordos para agilizar a resolução dos problemas das pessoas. Isso Sim. aí facilitou muito também. Ah, isso é muito bom. E olha só como é que são as coisas. Desde aí trazendo para uma parte jurídica, 2015 com o novo CPC, essa questão do acordo já era, né, a lei, a gente já sabia que podia fazer, mas virou algo legalmente instituído no Código de 2015, no Código Processual, e ficou muito forte. Na verdade, eh, essas orientações para levar a maioria das questões que pudessem ser resolvidas dessa forma, através de acordo, era uma orientação da nossa direção. Na época, era o doutor Júlio Resplande, era o secretário de Justiça e Segurança Pública, e o doutor Télio ficava como chefe da defensoria. Então, a orientação deles, a gente seguia e foi dando certo, graças a Deus. Então, muitas coisas que eram possíveis ser resolvidas através de acordo, a gente preferia dar andamento, chamava as partes, né, fazia o convite, tinha umas cartinhas de intimação, mas não era intimação, Sim. era uma solicitação de comparecimento à defensoria. As partes apareciam, a gente tentava solucionar aquela questão que estava pendente entre eles. E falando disso, por exemplo, a senhora já, quando eu te conheci lá na classe especial, a senhora estava na área criminal, né, mas com certeza a senhora, como falou, em Alvorada atuou em inúmeras demandas, né, pegava todo tipo de demanda de toda a área, de Alvorada veio para Palmas e aqui também a senhora esteve em outras áreas, mas eu queria ouvir da senhora alguma experiência, algum atendimento, alguma situação que tenha marcado a senhora, se a senhora tiver alguma coisa para compartilhar conosco. Não, tem questões interessantes. No interior tem muita questão também criminal, né, que sobrava pra gente, acompanhamento em delegacia, visita em delegacia, júri, eh, era bem pesado. Quando eu vim para Palmas, então, aqui em Palmas era dividido por área, tinha as áreas área civil, família, criminal, juizados, infância e juventude, e eu fui para a área da infância e juventude. Foi muito interessante para mim, porque era uma área nova, Sim. né, no direito e tal, Estatuto da Criança e do Adolescente nascendo. Então, a gente começou a lidar com a questão de ato infracional de adolescente e tinha a parte de adoções e regularização de guarda. Essa questão da adoção é muito interessante, porque a gente acompanhava crianças e adolescentes que às vezes precisavam de uma proteção maior, né, sendo colocada em famílias que tomavam conta, que cuidavam, que proviam, que educavam. E a adoção, muitas vezes, era família com filhos e na maioria das vezes, sem filhos. Então, foi muito gratificante, muito interessante e gostoso trabalhar nessa área, poder ajudar famílias que queriam ter filhos e dar um amparo para uma criança que estava em situação Sim. vulnerável, né. Ali, às vezes, a família daquela criança não podia criar ou não queria, ou era criança mesmo abandonada, e que recebia uma família em lar. Isso aí foi muito interessante, foi uma coisa que eu acho que eu não viveria na área, talvez, da advocacia, talvez eu não iria viver isso, né, Entendi. mas na defensoria me oportunizou e foi muito bom, foi um crescimento para mim. Entendi. São coisas que a gente passa e que marcam a gente, né, igual a senhora está falando, e não tem nada no mundo que pague só a gente saber que o nosso trabalho impacta na vida das pessoas de alguma forma. Interessante que há pouco tempo eu encontrei uma mãe, ela não era casada e não tinha marido, mas ela adotou uma criança. Foi bem no começo que eu cheguei na Defensoria de Palmas, na área da infância e juventude. Esses tempos eu encontrei com ela dentro de um supermercado, reconheci, porque ela não mudou praticamente. Eu falei: aí ela veio, me cumprimentou, me deu um abraço e falou para mim assim: "Você lembra aquele menino que eu adotei?" Falei: "Lembro, eu lembro dele. E aí, como é que tá?" Ela falou assim: "Ó, meu filho estudou e hoje em dia ele formou e ele é policial civil."
Olha Ó, eu só, achei muito interessante. E ela é muito satisfeita, porque o filho hoje já está até casado. olha Então aí. você vê que coisa interessante, ela adotou esse menino, ele já era, assim, de uns 12 anos, mais ou menos. Então Nossa. você vê que eu fiquei muito feliz. E ela toda alegre e não esqueceu, né, me encontrou, Sim, nossa, tá ainda foi vendo? contar. Eu lembrei dela, fiquei, assim, feliz de saber notícia Sim, de uma adoção que realmente deu muito certo. A pessoa procurou a defensoria, porque ela era uma pessoa que era professora e não tinha condição de pagar advogado, então ela sim. procurou a defensoria. Você vê, a defensoria faz a diferença na vida das pessoas. Sim, eu concordo. Seguindo aqui no papo com a doutora Lourdinha, é muito bom, doutora. Sinceramente, ouvir tudo isso, não tenho dúvidas que também na criminal a senhora deve ter passado por inúmeras experiências, né, de assistido. Para quem atuava na área criminal em Palmas, era muito pesado, porque, tinha muitos presos, aqui tinha não, tem presídio, né. E se hoje a situação é como é, imagina há uns 20 anos, Sim. 15 anos atrás. Então, a gente recebia muita denúncia de familiar do próprio preso. Hoje, vendo a defensoria como está, igual a senhora mencionou o seu início, eu falei da defensoria como hoje a gente vê, né, o prédio na Teotônio. A defensoria hoje é reconhecida e respeitada no estado inteiro por todos os poderes do sistema de justiça. E eu queria saber da senhora como é que é na senhora o sentimento de saber, lá em 91 era assim, hoje 2024 é outra história, e a senhora ter visto, vivido e acompanhado todo esse crescimento da defensoria. Na verdade, a defensoria contou com o trabalho de grandes defensores, de valorosos profissionais do direito, né, que veio construindo o caminho da instituição. Teve muitas pessoas também que trabalharam na parte administrativa, que favoreceu a defensoria para chegar onde está. Essas pessoas se dedicaram com empenho, né, doutora Estela Mares, começou com o doutor Júlio Resplande, doutor Télio, doutora Estela, passou várias pessoas, contribuíram muito, valorosos colegas de destaque dentro da instituição, contribuíram para isso, com trabalho, com ideias, com sugestões, né, com contribuição valiosa. E tivemos apoio também de governo do estado, vários governos nos apoiaram, no sentido de valorizar a instituição, de colocar a instituição, estruturada com equipamento, com pessoal, né, com recursos financeiros, porque sem recurso financeiro, como é que cresce, como é que atende a população, Não tem como. não é? Então, eh, na história da defensoria, teve muitas pessoas que foram também nossos anjos da guarda nesse sentido, né, de estar dando esse apoio. Mas o que restou positivo é que a defensoria foi evoluindo assim, com o trabalho, com a luta e com a união de todos, porque nós éramos muito unidos em busca dos nossos objetivos, que era a institucionalização da defensoria e a estruturação. Tá certo. E algo é até bacana, porque esse ano a defensoria comemora 20 anos de autonomia, né, conseguida em 2004 através da emenda constitucional 45. E que foi justamente, né, a turma da senhora naquele período ali, esses nomes que a senhora citou, foram quem, em 2004, foi o primeiro passo, né, um dos passos principais nessa estruturação, que foi a conquista dessa autonomia, né, que vocês tanto lutaram e que permitiu com que chegássemos onde hoje a gente está. E mais uma pergunta, doutor, eu queria saber, assim, escutar da senhora explicar a função da defensoria dentro do sistema de justiça. Então, a defensoria é uma instituição garantidora do funcionamento regular do sistema de justiça, não é? Porque está ali para fazer a defesa daquele assistido e levar a pretensão do assistido, que não tem condição de pagar o advogado, até o judiciário, não é? Se for questão de judicializar a pretensão dele. Então, a defensoria é o tripé, um dos tripés do sistema de justiça
que faz com que funcione perfeitamente, né, dá o equilíbrio entre as partes, né, a parte fica representada e fica assistida legalmente. Ótimo, isso é muito bom porque, né, a defensoria garantidora de direitos humanos, do direito de defesa, do contraditório, né, que permite com que ninguém fique indefeso, né, e isso é muito importante. E caminhando, doutora, para o nosso encerramento, veja, eu passei a conhecer, já conheci a senhora, trabalhamos, mas o seu currículo a fundo eu vim conhecer com o passar do tempo e eu vi que a senhora ocupou posições dentro da Defensoria como chefe de gabinete do Defensor Público Geral e subdefensora pública geral, né? E como é que foi isso? Porque são atividades que elas fogem um pouco da atuação da Defensoria no processo. Foi muito bom, foi uma oportunidade de aprendizado, porque eu não tinha essa experiência, né, na parte administrativa. Minha experiência era só na parte mesmo da lida do dia a dia, da defesa do direito das pessoas, enquanto defensora pública. Mas eu tive essa oportunidade, a doutora Estela me convidou, eu por várias vezes auxiliei a doutora Estela na administração, e foi muito importante, porque eu podia estar onde ela não podia às vezes estar. Eu fazia as visitas no interior, fazia os levantamentos, via as necessidades, né, entrava em contato com os colegas, ia em loco, e com isso possibilitou da gente ir estruturando a defensoria também no interior, quanto na capital, no seu crescimento administrativo. Foi colocando uma estrutura administrativa para o interior também desenvolver bem as atividades de atendimento ao público da defensoria. Então, nós equipamos o interior com todo o mobiliário, né, e computadores, e aparelho de ar-condicionado, e máquina, na época usava muito máquina de xerox, esse tipo de coisa que possibilitou o trabalho melhor, deu mais comodidade para o defensor e mais dignidade para o assistido, porque ele pôde contar com um trabalho de excelência. Eu tive essa oportunidade durante vários anos na administração. Foi muito bom, aprendi muito, foi um crescimento também profissional, e auxiliei também algumas vezes na corregedoria da Defensoria Pública. Eu ficava como substituta da corregedora, foi outra oportunidade boa também, né? Na corregedoria a gente ajuda a orientar os colegas, os servidores a redirecionar talvez o trabalho, né, ajuda a tirar alguma dúvida, e é muito importante. E tudo isso reflete no bom atendimento para o assistido, que foi sempre a grande preocupação da defensoria, prestar um atendimento de qualidade ao assistido do Estado. Maravilha, isso é bom porque é o que a gente vê hoje, né? A defensoria é reconhecida no estado inteiro hoje, onde você fala, todo mundo sabe dizer: "Ah, não, é lá na defensoria. Não, eu fui na defensoria, resolveu. Vai lá na defensoria". É um nome que as pessoas sabem, é um nome que é reconhecido no estado inteiro, né? Até teve uma pesquisa recente nacional sobre a defensoria pública e no Brasil todo, houve uma pesquisa de instituições, a Defensoria Pública ficou muito bem lembrada, muito bem colocada a respeito disso, né? E a nossa própria Defensoria, eu até vou aproveitar a situação para render os parabéns à senhora, porque por fazer parte disso, por ter construído isso, porque hoje a Defensoria Pública do Tocantins ela é referência para as defensorias do país. Muitas defensorias hoje nos procuram para, entre aspas, muitas aspas, beber da nossa água. Hoje temos uma equipe, por exemplo, de tecnologia da informação que desenvolve sistemas que estão sendo utilizados em mais da metade das defensorias no país, como é o exemplo do solar. Então, assim, hoje somos referência e muito fruto desse trabalho. Fruto do trabalho que a senhora começou lá atrás, foi desenvolvendo até a sua aposentadoria. Doutora Lourdinha, eu agradeço a sua presença aqui no Voz da Defensoria, no nosso podcast. Foi uma satisfação poder reencontrá-la, poder bater esse papo com a senhora, poder conhecer mais
da senhora conhecer mais a defensoria, conhecer dessas histórias. Eu fico muito feliz de hoje estar na instituição que a senhora ajudou a construir. E eu queria, né, se a senhora tiver alguma mensagem para deixar, alguma fala, porque, né, esse programa aqui é para as pessoas conhecerem mais a defensoria, para os nossos assistidos também conhecerem mais. Eu acho muito interessante também, na defensoria teve também uma questão muito interessante que tanto eu quanto a doutora Estela, doutor Télio, quem passou no começo da defensoria, nós não tínhamos muita habilidade nessa questão de busca de recursos. Então, também, a gente pôde contar com pessoas que vieram para a defensoria reforçar o quadro administrativo, que tinha essa experiência de elaborar projetos, apresentar projetos junto ao governo do estado, junto ao governo federal, e isso possibilitou vir também para a defensoria uma leva de equipamentos, veículos, móveis, e isso tudo ajudou a estruturar a parte administrativa de atendimento e de formação de servidores e defensores. Possibilitou muitos cursos, isso foi muito importante também. Agora, eu agradeço muito esse convite, fico muito feliz com poder contar um pouco dessa história do passado, não tão recente, porque afinal de contas, minha vida foi os últimos 20, os 27 anos, 28 de carreira dentro da instituição, foi de muita satisfação. Eu gostava do trabalho que eu fazia. Fico muito feliz, né, e agradeço mais uma vez pela sua presença aqui. Bom, gente, esse foi o episódio do Vozes da Defensoria e relembrando a todos vocês que a Defensoria Pública está presente em todas as comarcas do estado do Tocantins. Você pode encontrar a Defensoria Pública nas redes sociais, no YouTube, Instagram, no X, que é o antigo Twitter, no Facebook, através do @DefensoriaTO em todas essas redes. Você também pode acessar mais informações sobre a Defensoria no site www.defensoria.to.def.br. Ficamos aqui com esse episódio e até a próxima.